Pessoal, sejam bem-vindos em mais um Assembleia Convida. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema extremamente atual que nós estamos vivendo em nosso país, que é a democracia, o exercício da democracia e as manifestações nas ruas do país. Tenho comigo aqui o Coronel Nivaldo, é o comandante do choque, nosso policiamento de choque, que é o que faz o enfrentamento aí quando há a quebra da ordem nas ruas. E também tenho comigo o Coronel Arruda, também coronel da PM, professor universitário, defensor aí, militante também na área de direitos humanos. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas manifestações e como a polícia está enfrentando isso. Começar com o Coronel Arruda. Coronel Arruda, especialista aí na área de segurança, direitos humanos, movimentos sociais e também de participação comunitária. O que é direitos humanos? Por que as pessoas criticam tanto os direitos humanos? Por que fala que direitos humanos é coisa que defende bandido? Explica isso pra gente. Olá, Coronel Camilo, muito obrigado por essa oportunidade de estar participando do seu programa. Olá, Coronel Nivaldo, muito prazer, estamos juntos novamente. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, em 1945, houve uma comoção no mundo inteiro pelo que os nazistas haviam feito. Pela primeira vez na história, identificou-se um processo inteligente, um processo racional de exterminar pessoas. Toda a indústria alemã, toda a intelectualidade, toda a área médica daquela nação tão rica de tradição e de cultura foi colocada a serviço da morte, nos campos de concentração de Auschwitz, Dachau e tantos outros campos de triste memória para a humanidade. Mais de 6 milhões de pessoas foram exterminadas de modo sistemático naqueles campos. Então, quando a guerra acabou, houve um consenso entre as nações, inclusive da Alemanha, para que se lavrasse um compromisso internacional para que episódios como aquele nunca mais tornassem a acontecer. E foi por isso que em 1948 foi sancionada, foi promulgada, foi assinada pela maior parte dos países do mundo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o famoso DUDH, que é um documento, hoje, de abrangência universal, e que trata exatamente da defesa dos direitos humanos para todas as pessoas em qualquer época, em qualquer região do mundo. E o termo direitos humanos foi muito ideologizado. Alguns usaram para criticar a polícia, muita gente diz que direitos humanos é só para bandido, como aliás o senhor mesmo lembrou. O que vem a ser direitos humanos? Direitos humanos significa um conjunto mínimo de direitos que são assegurados a qualquer pessoa, independente de religião, independente de gênero, independente de etnia, independente de classe social, independente de posição política. Exclusivamente esses direitos lhes são assegurados pela simples condição de ser pessoa humana, sem nenhum outro adjetivo. Muito obrigado, Arruda. Nessa linha, Coronel Nivaldo, direitos humanos, Isso cabe na polícia? Quais são os princípios que norteiam as ações de polícia, antes de falarmos especificamente do choque? Comandante, eu agradeço novamente a possibilidade de estar presente para discutir assuntos relevantes como esse, atuais. Agradeço por estar ao lado do Coronel Arruda, que é uma sumidade nos assuntos históricos, não canso de cumprimentá-lo. E digo ao senhor o seguinte, a Polícia Militar se não o único, um dos únicos órgãos públicos que tem uma diretoria que trata exclusivamente dos assuntos polícia comunitária e direitos humanos. Então, daí a preocupação da instituição, do comando da Polícia Militar, do governo do Estado de São Paulo com o assunto. Não conseguimos fazer Polícia Militar, fazer o patrulhamento dissociado dos temas de direitos humanos. São coisas que caminham juntas e que não podem ser esquecidas. Uma sem a outra não traz o resultado desejado. Esperado. E lembrando a você que está nos assistindo, a Polícia Militar de São Paulo, que eu tive o prazer aí, o privilégio de comandar por 3 anos, ela tem 3 princípios básicos que regem, como está falando o Coronel Restivo. Primeiro, é direitos humanos, respeitar a individualidade das pessoas. Isso é fundamental, a polícia tem isso em tudo. É tão importante que o Arruda, que foi professor, foi comandante de escolas nossa, vai falar um pouquinho mais sobre isso.
A disciplina de Direitos Humanos, ela existe em todas as escolas da Polícia Militar. Uma disciplina mesmo, chamada Direitos Humanos, onde as pessoas discutem direitos humanos dentro de sala de aula. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio é o princípio de polícia comunitária. A polícia trabalha com inteligência. Para ela trabalhar com inteligência, ela precisa de uma grande matéria-prima, que é a informação. Quem tem informação é o cidadão. Então, essa interação entre o cidadão e a polícia tem melhor informação para planejar melhor. E a terceira, que um dia nós vamos mostrar aqui com mais detalhes, que é a tecnologia, ou seja, a gestão pela qualidade, usando tecnologia, tablets nas viaturas, equipamentos de ponta, até no choque, que o Coronel Nivaldo vai falar mais um pouquinho. Então, esses 3 princípios regem a Polícia Militar. Coronel Nivaldo, ainda com relação agora à participação da Polícia Militar. Manifestações, desde 2013 para cá, mais fortes, infelizmente mais violentas. Tivemos a fase aí dos black blocs, né? Como que o choque está preparado, né? Já que o choque é a tropa reserva do Comando Geral para agir nas situações mais críticas, né? Como que ela se prepara para enfrentar esse cenário que nós estamos vivendo? Pois não, comandante, fazendo uma contextualização, trazendo essa parte de direitos humanos para a Polícia Militar, o Coronel Arruda bem lembrou da criação da ONU, né? Então, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, no seu artigo 20, está especificado lá que a todos é garantido o direito a reunir-se pacificamente. Essa inserção ela está ratificada no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e ratificada novamente na Comissão Americana de Direitos Humanos. Então, a todos é assegurado o direito à reunião pacífica. Na nossa Constituição Federal temos o artigo 5º, inciso 16. Em síntese, diz o seguinte, que todas as pessoas podem se reunir de maneira pacífica, sem armas, em lugar aberto, sem a necessidade de programação, bastando apenas comunicar isso à autoridade competente. Previamente. Previamente. E desde que não frustre uma outra manifestação ou reunião já previamente agendada. Os 2 grupos na Paulista lá não podem? Não pode, justamente porque um chegou primeiro para fazer a comunicação. Se voltarmos no inciso 15 desse mesmo artigo 5º da Constituição Federal, está dizendo que todos têm o direito de ir e vir e a livre circulação. Então, compete ao poder público adotar providências para garantir um direito legítimo de manifestação e, ao mesmo tempo, promover a garantia da ordem pública. Então, são 2 situações, a princípio, inicialmente conflitantes, mas o poder público tem que adotar as medidas necessárias para que isso não se torne um conflito. E para que isso flua da melhor maneira, a Polícia Militar tem adotado protocolos no trato com manifestações, e eu ainda invoco a parte de direitos humanos ligada à atividade policial. A Polícia Militar segue à risca aqueles princípios de uso da força e de arma de fogo, né, que foi algo estipulado em 1990 no 8º Congresso da ONU. Então é um organismo internacional que delimitou algumas normas sobre o princípio do uso da força. Antes disso, ainda em 79, a própria Assembleia Geral da ONU estabeleceu o Código de Conduta para os responsáveis pela aplicação da lei, delimitando algumas atuações. Então, a Polícia Militar age pelo fundamento legal esculpido no artigo 144 da Constituição de preservação da ordem pública, restabelecimento da ordem quando ela é quebrada, obedecendo a todos os princípios de direitos humanos que regem não só o Brasil é signatário desses tratados, mas grande parte do mundo onde a democracia é muito bem solidificada, sedimentada e com uma idade maior do que a nossa. Que bacana, muito bom. Só para fazer um detalhe aí para quem está nos assistindo, com esse manual que é de 79, a polícia fez um livreto de bolso,
né, isso na década de 90, até hoje utilizado, que é o manual dos agentes que usam a lei, a força, conduta, né? Manual de conduta. Para encarregados de fazer cumprir a lei. Para quem usa a força, que tem o poder de usar a força letal, inclusive. Isso ficava no bolso do policial, né? Deve estar até hoje, né? Ainda existe. O policial, quando não está fazendo nada, é para ele lembrar ali que ele tem essa responsabilidade. Arruda, Diretoria de Polícia Comunitária. Você foi 10 anos aí trabalhando com os CONSEG, os Conselhos Comunitários de Segurança, né, na área de segurança pública lá, né, na Secretaria de Segurança Pública, né? Como que, na parte, a população hoje, o que você vê dessas manifestações, né, e a participação dos CONSEGs, o que você pode falar que está acontecendo hoje? Não está tendo um pouquinho de exagero nessas manifestações? Ou seja, saímos de um regime disciplinar forte, de um regime militar, né, em que era um pouquinho para a direita, né, ou seja, havia alguns exageros. Aí nós fomos para a esquerda, mas fomos talvez muito para o outro lado, né? Começaram a ter liberdade sem responsabilidade, cada um acha que pode tudo, temos direitos e não temos deveres, né? Qual que seria a mensagem hoje para a gente falar para a nossa população, para os nossos CONSEGs, a linha que nós podemos agir? Eu creio que o Coronel Nivaldo ele iniciou uma abordagem bastante interessante sobre esse tema, deputado, porque há limites no direito de manifestação, ele não é um direito absoluto. E o vigor da democracia também se manifesta pelas manifestações de rua, pelas grandes manifestações. A própria mudança hoje do titular da presidência da República tem em grande parte o impacto das multidões que foram às ruas exigindo mudanças. E, curiosamente, foram manifestações extremamente pacíficas, né? Os policiais tirando foto com manifestantes, foi extremamente pacífico. Foi muito civil, no sentido muito cívico. As pessoas demonstraram grande responsabilidade. Não houve quebra-quebra, não houve violência, agressão a forças policiais, agressão entre si. Agora, é preciso lembrar que há uma hierarquia ética quando nós falamos de manifestação. Por exemplo, o direito ao trabalho, ele é o primeiro direito em relação ao direito de não trabalhar. O direito a estudar precede o direito a não estudar. Isso significa o seguinte: se eu não quero estudar, eu não posso, em hipótese alguma, proibir que pessoas frequentem a escola para estudar. É uma questão de convencimento. Se eu quero convencer as pessoas que não devem ir à escola, fazer uma greve, por qualquer que seja a razão, ou fazer eu tenho que utilizar argumentos democráticos para isso. Eu não posso simplesmente ocupar uma escola, depredar, praticar furto, etc., e impedir pessoas que querem estudar de estudar. Porque o direito ao estudo é maior do que o direito a ocupar a escola para proibir estudo. Assim como o trabalho. A greve é um direito constitucional, né? Agora, eu não posso impedir que quem queira trabalhar, trabalhe. Aí vai a habilidade de quem está organizando o movimento de convencer seus pares de que eles devem parar. Eu vi, por exemplo, greve no Japão. Eu estava embarcando no aeroporto de Narita, em Tóquio, voltando para o Brasil, e os funcionários estavam utilizando um braçal preto escrito em branco. E eu achei curioso, falei, por que vocês estão usando esse braçal? Ele falou, porque nós estamos em greve. E a nossa causa é muito justa, nós precisamos receber aumento, etc. Já me deu, se o senhor conhecer algum parlamentar japonês, o senhor, por favor, fale da nossa causa, se o senhor puder levar para o Brasil, e passou um monte de material explicando na ótica do manifestante a justiça da sua causa. Mas ele não utilizou do posto essencial que ele ocupava no aeroporto para impedir as pessoas de viajar, para tumultuar a viagem das outras pessoas. Ou seja, ele me cativou muito, foi muito simpático isso. Então, o que eu observo hoje realmente a necessidade de uma maturidade. Por quê? Sem ordem significa cumprimento das leis, não há paz. E sem paz não há democracia. Isso é essencial. Se não houver paz, não há democracia. Portanto, uma coisa que às vezes parece até oposto, falar em ordem e democracia tudo pode, ordem nada pode, não é verdade. Sem ordem significa cumprir lei, não há paz. E sem paz, não há democracia. Concordo plenamente. Na realidade, né, tudo pode em termos, né? Tudo tem limite, né? Ou seja, não posso invadir escola. Aliás, tivemos um fato interessante nessa semana aí, um pouco tempo atrás. Protestantes, pessoas que se manifestavam, invadiram escolas para não ter aula, e outros que queriam ter aula fazendo manifestações para que as escolas fossem desocupadas, né? Aliás, os pais reocuparam, né? Exatamente. Os pais reocuparam uma escola na zona oeste da capital. Os pais retomaram a escola porque falaram, meus filhos querem estudar. Quer dizer, é um direito de quem quer estudar, Enfim,
a beleza da manifestação é exatamente convencer as pessoas de como a sua causa é justa. E sem fazer com isso, tumultuar a vida de todo mundo, ou causar dano, furto, etc. Faço coro contigo, Arruda, principalmente que as manifestações, na sua grande maioria, exceto pontos aí de black blocs, alguns problemas, nós vivemos um momento democrático. E vamos chegar ao meio termo, né? Nem muito para um lado, nem muito para o outro. O equilíbrio é que realmente vai nos dar aí o caminho da verdadeira democracia. Ivaldo, agora me diga de umas coisas que as pessoas querem saber, né? Quebrou a ordem, vai ter que ser empregada a força. Quais são os equipamentos, né? Vi que tem carros novos do choque, vi que tem aí um carro de jato d'água, né? Qual a relação disso, né? Quando se usa isso? Quando que se deve usar? Como que a polícia está manuseando esses novos equipamentos aí? Pois não, deputado. Na verdade, a nossa intenção é que nunca fosse preciso utilizá-los, né, diante de um ambiente harmônico. O direito, como o Coronel Arruda falou, o direito à manifestação, ele tem limites, né, e se observados os limites por uma parte ou por outra... Aliás, a polícia garante esse direito. Exatamente. Né? Na maioria das vezes, essas grandes manifestações que observamos recentes aqui em São Paulo especificamente, a Polícia Militar foi uma garantidora da segurança de quem estava se manifestando. Independente de ideologia política, independente do motivo da manifestação, do direito a ser reivindicado, não nos compete discutir a natureza da manifestação, mas é essencial que estejamos lá para garantir a segurança de todos aqueles que queiram expressar as suas opiniões e reivindicar seus direitos. Obviamente, nem sempre isso transcorre na normalidade durante toda a manifestação. Quando temos a quebra da ordem numa manifestação, a Polícia Militar é dotada de uma tropa especializada para conter esse tipo para restabelecer a ordem pública, com equipamentos diferenciados e sabedora das normas que regulam o assunto. De maneira que, antes de mais nada, é preciso deixar claro que para restabelecer a ordem numa manifestação, a gente precisa observar os critérios de progressão no uso da força, e uma força diferenciada, assegurada até por tratados internacionais as forças de segurança fazerem uso da força para retomar a tranquilidade pública. Hoje, a gente pode garantir para a população de São Paulo que a Polícia Militar presente numa manifestação vai assegurar o direito à manifestação e vai fazer intervenções pontuais para restabelecer a ordem pública quando ela for quebrada. E para isso contamos com algumas fases na atuação técnica da tropa, sendo a primeira a demonstração de força para desestimular. Quer ficar todo mundo em forma lá, com exatamente. Escudo. Demonstra que tem uma tropa bem equipada, bem preparada e que pode fazer frente à quebra da ordem. Precisamos fazer previsão de vias de fuga, temos uma sequência natural do emprego de munições químicas, então a fumígena, na sequência lacrimogênio. Explica o que é fumígena e o que é lacrimogênio. A munição fumígena ela é utilizada quando a ordem para restabelecer a tranquilidade não foi obedecida. Então temos a opção de fazer o lançamento de munição fumígena, que é um produto inerte, não causa problema de saúde a nenhum dos manifestantes, mas ele acaba desorientando as pessoas. Então, é aquela bomba que solta fumaça. Só fumaça. Quem está numa manifestação conturbada e que sofre o efeito daquele agente, naturalmente a pessoa se retira. As que ficam, a gente já entende como uma predisposição ao confronto. Então, o passo seguinte é lançar a munição com efeito lacrimogênio. Vai causar irritações nas vias aéreas da pessoa, um incômodo, essas pessoas também acabam se retirando. Aqueles que persistem, o próximo passo é lançar a munição explosiva. A bomba de efeito moral. De efeito moral ou luz e som, dependendo da motivação. Na sequência, a gente tem a possibilidade de empregar munição de elastômero, que é a bala de borracha, e nesse aspecto eu gostaria de fazer um parênteses para reforçar algo importante. A munição de borracha ela é de baixa letalidade
ela é usada exclusivamente contra aquela pessoa, aquele manifestante, aquele infrator que coloca em risco a segurança do policial e a segurança do outro manifestante que está ao lado dele. É emprego pontual, observadas as normas do fabricante, como a distância de emprego, acima de 20 metros de distância, e a região de impacto do corpo. Lá no choque, nós estamos fazendo estágio de emprego de munição de impacto controlado, que é para dissimular essa doutrina de emprego de elastômero na Polícia Militar como um todo e permitir o uso adequado e técnico do equipamento. Então, esse é o parênteses que eu gostaria de fazer. Na sequência, Coronel, a gente tem agora um VLA, que é um veículo lançador de água. São veículos adquiridos de uma empresa israelense, chegaram ao Brasil no final de fevereiro, com os desembaraços de porto, alfandegário, aquela coisa toda. Na metade de março já estavam disponíveis para... Já foram usados, inclusive, né? Foram usados, e eu não canso de repetir que, na minha opinião, eu estou no choque orbitando pelas unidades há 20 anos. Foi, se não a melhor, uma das melhores aquisições que o governo do estado já fez, porque é um equipamento que tem uma durabilidade imensurável, não dá para saber quando vai parar de funcionar um carro daquele, né? Então, a vida útil dele é prolongada. Grande. E ele usa aquilo que essencialmente não é letal, usa água. E não machuca? Não machuca, é lógico que tem derruba, metodologia, né, de emprego, né? Então, da mesma maneira, existe uma progressão no uso da água. Então, inicialmente vai ser feita um lançamento superficial sobre os manifestantes para dizer a eles, temos esse objeto que vai fazê-los liberar a via. É uma advertência. Depois ele vai ser lançado para o solo para ricochetear e depois o jato direto. Não causa letalidade alguma. Para o senhor ter uma ideia, nós mandamos 4 oficiais do choque fazer um intercâmbio no Chile, porque eles usam esse equipamento há muitos anos. O Chile tem 60 caminhões desse. Nós temos quantos? O Brasil tem 4. São os 4 do choque de São Paulo. Então, assim, é mais uma etapa naqueles degraus do escalonamento progressivo e não, sem medo de errar, Coronel. Aquele equipamento veio para consolidar uma técnica reconhecida mundialmente no trato de dispersão de tumultos. Não machuca e atende à finalidade para a qual ele se propõe. Dentro desse veículo ainda temos a possibilidade de fazer o lançamento da água com um corante para identificar quem estava na sujar manifestação. De tinta lá quem está participando para prender depois. Tem um outro tanque que vai lançar água com espuma e um outro tanque que tem um agente lacrimogênio que, misturado à água, ele se torna num imenso lançador de agente químico lacrimogênio. Além da água pura, ainda temos essas 3 possibilidades. Que bacana, hein? Parabéns à nossa Polícia de São Paulo, hein? Não tinha isso na época, pessoal. Quando eu comandava lá, não tinha lá. Mas, graças a Deus, a minha época foi mais pacífica, né, do que agora. Garantimos grandes manifestações, 15 mil, 20 mil professores na Paulista, mas não tínhamos conflito. Não tínhamos o Black Bloc, não tínhamos esse acirramento tão forte que nós temos agora. Arruda, mais uma pergunta aí agora ainda relacionado à nossa polícia e os direitos humanos. São os direitos fundamentais que estão sendo em conflito, né? O direito de ir e vir e o direito de se manifestar, né? A polícia sempre vai agir pelo de menor trauma, né? Agora, do lado de orientação nesse sentido para a população de São Paulo, né? O que fazer quando estiver no meio de uma manifestação desse tipo para não tomar um jato de água aqui? O que os manifestantes deveriam fazer? O que poderia evitar esse tipo de problema para que nós respeitássemos sempre, que nós respeitamos, estou falando a população com todos os direitos humanos. E na sequência, mais uma, né? Os direitos humanos, as pessoas falam direitos humanos é para bandido, mas na realidade o que eles querem dizer, na minha visão, são pessoas que usam o manto de direitos humanos distorcidamente para defender infratores da lei, né? Então, as manifestações e como você vê esse uso dos direitos humanos para defender
entre aspas, né, para pessoas que não fazem um bom uso defender infratores? Bem, eu tenho insistido muito, inclusive na minha vida pessoal, nas minhas relações familiares, que segurança é um ato de planejamento. Se a gente não quer ter problema de segurança, a gente tem que se planejar para não ser vítima de violência. Desde de ir para um local com veículo e saber, tem estacionamento? Sempre preferi estacionar o veículo num lugar pago, num lugar ou no estacionamento vigiado e não deixar na via pública, porque pode haver uma surpresa. Sempre tomar cuidado nos itinerários que vai fazer, ou seja, segurança é planejamento. E hoje, com as redes sociais e tudo mais, nós temos condição mínima de saber as áreas da cidade que estão conflagradas. A primeira coisa importante é evitar áreas conflagradas. Se nós sabemos que vai haver manifestação, primeiro, não vá por esse local. Evite esse local. Segundo, evite transportar com você pessoas vulneráveis. A pessoa quer levar criança para a manifestação, a pessoa quer levar idosos para a manifestação, pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente com restrições de mobilidade. Se a pessoa precisar deixar o local rapidamente, ela vai ter dificuldade de deixar o local rapidamente. Então, evitar a todo custo levar crianças, levar idosos para áreas onde haja uma possibilidade de confronto. Isso é uma questão de planejamento essencial. E a polícia, com toda certeza, eu trabalhei quase 5 anos no choque também, no início da minha carreira, né, que estávamos falando do início de carreira, mas o choque se aprimorou muito, se tornou muito mais profissional, até em razão dos documentos internacionais que o Brasil foi signatário dos anos 80 para cá. Sem dúvida, hoje, o nosso policiamento, que faz a gestão democrática da ordem pública, está à altura de qualquer grande instituição policial do mundo, sem sombra de dúvida, não deve nada para nenhuma instituição. Eu quero lembrar, por exemplo, na segurança de estádios, há pelo menos 5 Copas do Mundo, sempre policiais dos países que cediam Copa do Mundo têm mandado policiais estagiar em São Paulo para aprender conosco como é que faz segurança de estádio. Quer dizer, nós realmente estamos num momento bastante privilegiado no que diz respeito à qualificação profissional e equipamento. Só fazendo um parênteses para você que está nos assistindo, né? A Polícia Militar de São Paulo faz muitos anos que nós não temos problemas dentro dos estádios. Os problemas entre torcidas normalmente estão acontecendo nas ruas, no transporte, por isso que o Arruda falou que é um exemplo, né? Realmente eles vêm aqui aprender. Por favor, Arruda. Então, o que acontece? Se o manifestante ele demonstra claramente que não tem intenção agressiva, ele não será objeto de nenhuma sanção. Ele tem que mostrar que não tem nenhuma intenção de agredir. Porque o policial ele só vai usar a força moderadamente em face de alguém que possa colocar em risco a terceiros ou a própria policial. Então, se ele demonstra que vai agredir um outro manifestante, ou se ele demonstra que vai agredir o policial usará os meios moderados necessários para conter essa agressão. E aí não há o que fazer. Então, o princípio básico é deixar patente que não tem intenção belicosa, que não tem intenção de agredir. Ele não será agredido. E outra coisa, há pessoas que são profissionais, que necessitam estar presentes em razão da sua profissão. Jornalistas, etc. O direito do jornalista cobrir um evento, ele é assegurado internacionalmente. Ele tem o direito, é a profissão dele. O compromisso dele não é com a polícia, o compromisso dele não é com o manifestante. O compromisso dele é com a informação pública, com a verdade. Ele tem que informar o seu público. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que estar ostensivamente identificado como jornalista. Ele não pode se confundir com o manifestante. Só para um parênteses depois, né? O choque já orienta, né? Dá até, em determinadas situações, dá o colete e dá o capacete para o pessoal da imprensa se proteger. Para que as pessoas saibam. O que eu quero deixar patente é que o trabalho policial é um trabalho nobre, é um trabalho dificílimo, é um trabalho que exige uma multiplicidade de talentos de quem executa esse trabalho, que o policial, assim como o professor de ensino fundamental, devia ser de ensino de educação infantil, deveriam ser os profissionais melhor remunerados do país. Né? Como é no Japão. Como é no Japão. Né? Por quê? Agora, numa cidade como São Paulo, onde mais de 45, 50 mil chamadas telefônicas diárias para o Copom são realizadas. O índice de ocorrências não conformes, elas acontecem, mas é extremamente limitado. É muito pequeno o número de erros policiais cometidos em ação. Então, para evitar problema, o ponto essencial qual é? Primeiro, planejar-se
para não estar em locais onde o confronto se torna iminente. E, em segundo lugar, demonstrar claramente a sua intenção pacífica, que você não tem intenção de agredir ninguém, nem o policial e nem terceiros. E, seguramente ele poderá... E outra coisa, a curiosidade é muito perversa. Fuja de lugares onde esteja havendo possibilidade de confronto. Mantenha-se longe. Procure um estabelecimento comercial, entre no estabelecimento comercial, entre num quartel da Polícia Militar, saia de local onde haja uma evidência de manifestação. Porque às vezes a curiosidade, a pessoa quer ir lá ver o que está acontecendo e ela é envolvida pelo tumulto. Que isso, às vezes a situação muda muito rapidamente. Então, evitar locais dessa natureza. O segundo ponto lá, Ruda, direitos humanos é para todos, inclusive o policial, né? Então, descendo dessa linha, né? Que todo mundo fala, mas os policiais são contra os direitos humanos. Não, Nós de modo algum. Não somos. De modo algum. Os policiais militares, policiais civis, polícia técnico-científica, a GCM, nós somos os maiores mantenedores dos direitos humanos. Porque nós somos a única instituição que atende domiciliarmente a pessoa, mesmo sendo pobre, mesmo sendo miserável, mesmo não tendo recurso, nós vamos à casa da pessoa para atendê-la. E... O Águia, só para vocês saberem, o helicóptero Águia, que a PM tem acho que 24 hoje, né? 22, é. 22 Águias, ele para tanto no bairro aqui, né, dos Jardins, uma pessoa mais abaixo, quanto na periferia de São Paulo, quanto na estrada, atende qualquer um indistintamente. O atendimento é igual, o atendimento é igual. Então, o que acontece? O policial, antes de mais nada, ele é um garantidor dos direitos humanos. E os direitos humanos, eles são para todos, para todos. Significa que a pessoa, ela tem assegurados seus direitos fundamentais. Ela tem direito à vida, ela tem direito ao advogado. Agora, há que se ressaltar sempre o seguinte, como dizia Santo Agostinho, a caridade, ela está diretamente associada à justiça. O fato da pessoa ser respeitada os seus direitos fundamentais não significa que haverá tolerância para atos ilícitos. Ela vai responder pelos atos ilícitos que cometer. E outra coisa, quando ela utilizar força, o poder público, a força pública, né? A polícia, ela vai utilizar a força moderada para responder a essa agressão, até no limite letal, se for necessário. Então, o que a gente deve deixar claro é o seguinte, não deve haver tortura, não deve haver violência, não deve haver uso desnecessário de força, não deve haver humilhação. Pessoa que estiver ferida merece socorro médico, ela tem que receber socorro médico. A pessoa, havendo possibilidade de não usar arma de fogo contra ela, deverá não se utilizar arma de fogo. Agora, numa democracia, todos têm responsabilidade, cada qual responderá pelo seu limite. A gente não pode infantilizar as pessoas, tratar como coitado, ninguém é coitado. A pessoa, ela é responsável pelos atos que ela pratica. E a polícia está aí exatamente para garantir o direito de todos, inclusive do policial. O Coronel Ruda tocou num ponto muito importante, né? Nós temos que parar com esse paternalismo exagerado. Eu não posso deixar que uma pessoa cometa crime porque, infelizmente, ele nasceu numa comunidade menos abastada. Então, o que nós temos que fazer? Todos têm que respeitar. É simples assim. Meu direito acaba onde começa o direito do outro. Agora, Nivaldo, só para a gente, estamos quase finalizando o nosso programa, dê uma geral sobre o choque, né? Todos os batalhões, o que faz cada um, para que as pessoas entendam, né, quão capacitado está a Polícia de São Paulo para enfrentar aí não só as manifestações, mas de maneira geral o crime em São Paulo, né, e os indicadores caindo por causa dessa atuação também do choque. Colaboramos bastante com isso, não somos os únicos responsáveis, mas de uma maneira bem rápida, até porque o tempo não nos permite explanar mais, infelizmente, mas o Comando de Policiamento de Choque ele é formado por 5 batalhões. O primeiro batalhão de choque abriga a rota que faz o patrulhamento tático motorizado em áreas de grande incidência criminal, normalmente homicídios e roubos. São aqueles crimes que mais preocupam a população. Reconhecidamente, é excelência no trato do assunto no Brasil. O segundo batalhão de choque faz o policiamento em grandes eventos aqui em São Paulo, eventos esportivos, artísticos e culturais, parte de futebol toda. Realmente recebemos pessoas de vários estados para adquirir essa expertise. Além disso, o segundo batalhão de choque ainda faz controle de multidões e manifestações e faz o patrulhamento com motocicletas, são 2 companhias de Rocan. Terceiro batalhão faz o controle de multidões e tem a companhia Canil atrelada à sua estrutura também.
O 4º Batalhão de Choque é o Batalhão de Operações Especiais, que faz o atendimento com a primeira companhia, o COI, Comandos e Operações Especiais. São policiais altamente treinados para busca e resgate de pessoas em mato ou em marginais de difícil acesso. A outra companhia é o Esquadrão de Bombas da Polícia Militar, que faz o atendimento de ocorrências com qualquer tipo de explosivo. E a última companhia é o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, que atende ocorrência com reféns localizados. Esse é o 4º Batalhão de Choque. E o 5º, que integra o CP-Choque, é o Regimento de Cavalaria, o tradicionalíssimo Regimento de Cavalaria da Polícia Militar. Então são várias vertentes de serviço policial colaborando com o sistema integrado que é a polícia como um todo, para levar tranquilidade à população, reduzir indicadores e permitir uma qualidade de vida melhor aos brasileiros de São Paulo. Muito obrigado. Só lembrando a você que nós temos na Polícia Militar o policiamento territorial, que é a Força Tática, a Rádio Patrulha, que você conhece, o policiamento de trânsito, que cuida da fluidez e segurança no trânsito, tem os bombeiros, que cuidam aí do nosso resgate, salvamento, temos também a Polícia Ambiental, né, o Comando Ambiental, que cuida da área de proteção de mananciais, e a nossa Polícia Rodoviária. Então esses 5, mais o choque, formam todos esse aparato de segurança que está à disposição de você, cidadão de São Paulo. Para suas palavras finais, aí o nosso Arruda, especialista, e vai ajudar muito ainda esse estado, essa cidade. Por favor, Arruda. Deputado, muito obrigado por esse espaço. Coronel Nivaldo, uma honra ter partilhado essa mesa com o senhor. E eu quero dizer, o rico, ele está bem em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, o rico está bem. A gente mede uma cidade pelo modo como ela atende os mais vulneráveis, pelo modo como ela atende os mais pobres. Não adianta falar que nós temos hospitais de excelência em São Paulo se o pobre for mal atendido no pronto-socorro. Não adianta falar que nós temos os melhores restaurantes do mundo aqui em São Paulo se nós ainda temos pessoas passando fome na cidade. Não adianta a gente ter uma cidade tão rica e ao mesmo tempo que não tem transporte para transportar a criança que precisa de tratamento na ACD, que não tem transporte para levar uma pessoa que está fazendo hemodiálise ou que está fazendo quimioterapia. A cidade só será justa quando os mais vulneráveis forem atendidos. E a Polícia Militar tem atendido as pessoas mais vulneráveis. E é isso que nos dá orgulho de ter pertencido e pertencer até hoje, embora já na reserva da corporação, a essa instituição tão extraordinária que defende a vida, a integridade física e a dignidade da pessoa humana. Há muito a fazer e uma cidade só será justa quando todas as pessoas, a partir das mais vulneráveis, tiverem condição de modesta dignidade e forem atendidos. E lembrando sempre que ordem, cumprimento de lei, traz paz e paz traz progresso. Por isso que a gente diz que ordem é progresso. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. A vocês todos que nos acompanharam nesse Assembleia Convida, nós trouxemos um pouco mais da nossa querida Polícia Militar de São Paulo. Uma força pública que está à sua disposição. E para garantir aquilo que está na nossa bandeira nacional. Ordem, é isso que nós precisamos. Volto a insistir, o direito de um acaba onde começa o direito do outro. Gostaria de agradecer o Coronel Nivaldo, comandante de choque, meu amigo, Coronel Arruda também, nosso amigo, companheiro de turma, pela bela exposição. O programa está sempre à disposição. Leve um grande abraço para o nosso Coronel Comandante-Geral, Ricardo Gambaroni. Sim. E contem aqui com a Assembleia, com os nossos deputados, para propostas que possam ajudar esse grande trabalho. A você, até o próximo Assembleia Convida.